formação do professor hoje em dia é como se você estivesse mandando ele para uma expedição polar munido de mapas dos lagos italianos. O psicanalista, como é que se inseriria hoje em dia no debate, né? Como é que ele se insere concretamente no debate? Na escola, através de vários meios. Através da presença concreta do psicanalista, quando ele é convidado a participar, né? De vários modos ele é convidado a participar. Por exemplo, através de cursos de formação continuada, ele é convidado a participar. Ou por sua presença concreta enquanto profissional naquilo que se convencionou chamar hoje em dia de educação inclusiva, já que vários desses sujeitos a serem incluídos são sujeitos com questões no campo do mental. Então, nesse instante, o analista é convidado como uma espécie de especialista a intervir, né? Ou na via da formação dos profissionais que vão lidar com a criança incluída, ou diretamente através de alguns papéis, por exemplo, o papel de acompanhante terapêutico, né? Que são profissionais que, não por acaso, a escola vai começando a requerer em função de que nem tudo é controlável. Então, retomando este ponto, né? O que o Freud está dizendo que é incontrolável não quer dizer que, porque é incontrolável, é ineficiente ou inoperante, né? Quer dizer, se eu não me atentar para isso que é incontrolável, isto me controlará, né? O paradigma disso é a própria história do Édipo, que não por acaso o Freud recorre para dizer de uma parte importante da constituição do sujeito, né? Bom, o que é o Édipo? O Édipo é aquele que, por não se dar... O Édipo como figura, o personagem da história grega, né? Personagem da mitologia grega. O Édipo é aquele que, por não saber o que o controla, se conduz ao pior, né? Porque ele tenta controlar com as informações que tem, é que ele se conduz ao pior, né? Ele cumpre o seu destino, o destino dado pelo oráculo, justamente porque ele tenta controlar sem se perguntar sobre aquilo que o controla, né? Então, as inserções que o psicanalista vai tendo a propósito das demandas que os educadores fazem, sejam professores, sejam pais, né, é que permitem que o psicanalista entre aí e promova não um debate, né, porque eu acho que a intervenção do psicanalista, embora às vezes a forma pode ser via debate, mas o que ele visa num debate é um efeito interpretativo, né? Não o interpretativo singular do que aquela pessoa está trazendo, mas interpretativo no sentido de trazer para a discussão um aspecto que normalmente é negado, né? E quando isso é trazido, ocorre aquilo que é da ideia da eureka, né? Quer dizer, descobre-se uma coisa e daí abre-se espaço para um processo de elaboração, né, digamos, porque a formação dos professores é sempre pensada fora da elaboração, né? Que é outra distinção importante que o Freud faz a propósito do processo analítico, mas que conta para a gente pensar na formação em geral. Aliás, o Freud contava com isso na formação dos analistas, quando dizia é fundamental para a formação de um analista que ele faça a sua análise, né? Por que a formação de um analista não é feita só no estudo teórico, né? Podemos pensar simetricamente a formação do educador, seja ele pai ou professor, né? Hoje em dia, uma das invenções contemporâneas é a escola para pais. Isso é muito interessante observar o que significa isso, né? Escola para pais tem a pretensão de ensinar e não transmitir, né, pais a serem pais, né? Um certo protocolo de dicas é o mais comum nesses cursos, né? Mas sem levar em conta que a condição para ser pai ou mãe não é pedagógica,
né? Quando é que a gente pode dizer que está preparado para ser pai? O Freud vai mais ou menos nos dar a ideia de que é um filho que inventa um pai, não é um curso. É a presença concreta de um filho que evoca em você o que é da ordem de uma parentalidade, né? Seja você pai ou mãe. Na ausência de um filho, quer dizer, estudar teoricamente o que é ser pai, te prepara pouco para isso. Tanto que o Freud tinha uma frase metafórica, clássica, que é muito usada quando a gente pensa em psicanálise e educação, né? E que ele usava num contexto específico, que era sobre a educação dada aos jovens da época, mas que a gente usa hoje em dia para pensar a formação que é dada aos pedagogos, né? Que é a frase de que corre-se o risco de enviar para uma expedição polar um grupo munido de mapas dos lagos italianos. Uma metáfora muito esclarecedora, porque a formação do professor hoje em dia é como se você estivesse mandando ele para uma expedição polar munido de mapas dos lagos italianos. A criança que ele vai encontrar na sala de aula não é a que ele estudou. E não por desvio da teoria, mas por desvio da formação. O que as teorias, em particular, estudaram sobre a criança é da ordem da verdade, mas não daquela criança que está na frente dele. Então, o que a pedagogia fez de maneira geral é aquilo que a gente chama de supressão do sujeito. Né? E a psicanálise tenta, nesses diálogos, pelas portas que se abrem, né, via convite, quando o educador convida o psicanalista, via esse convite, o psicanalista tem a possibilidade de retomar isso, né, que é da ordem do sujeito. Né? O sujeito é a presença concreta de uma criança e a relação transferencial que se estabelece entre a criança e o adulto. Né? Isso, nenhum conhecimento científico prévio pode te preparar para isso. Né? Uma porta muito comum pela qual os psicanalistas têm entrado no campo da educação é um campo que a gente chama de mal-estar docente. Os docentes têm adoecido mais do que nunca. Em estatística recente, a gente observou que eles são a terceira categoria profissional a demandar licenças psiquiátricas. Então, tem algo de um mal-estar significativo, no qual o psicanalista é, muitas vezes, convidado a mostrar sua posição. Né? E é, outra vez, um campo possível da sua presença funcionar como esse lembrete daquilo que está sendo recalcado e que, uma vez levado em consideração, pode fazer diferença. Né? Agora, como se tratam em geral de situações coletivas, o psicanalista está falando para um público ou está intervindo numa situação coletiva, não segue o modelo de uma análise pessoal. Né? Mas não segue o modelo, digamos assim, não segue o setting de uma análise pessoal, mas segue os princípios. Né? O próprio Freud oscilou entre duas posições quando perguntado, né, sobre que tipo de contribuição a psicanálise tinha a dar à educação. Ele oscilou entre duas posições. Uma era a contribuição teórica, ou seja, a psicanálise pode ajudar os adultos a se esclarecerem sobre as crianças. E outra era a contribuição terapêutica. Né? O Freud tem esse primeiro momento em que ele acredita na contribuição teórica. Depois, em função de certas descobertas que ele vai fazendo, ele desacredita da contribuição teórica e passa a postular algo que soa estranho, mas que a gente compreende a razão, que é todos os educadores deveriam fazer análise. Né? Soa estranho porque você não pode, porque o Freud está traindo um próprio princípio da psicanálise aí, que é criar uma demanda compulsória de análise. Né? Quer dizer, por estar numa profissão você deve fazer análise. Né? E desrespeitando, digamos, a demanda singular da análise. Né? Mas a gente compreende a razão, porque o Freud vai se dando conta que há algo do saber que não se regra pela via do conhecimento, que tem que se regrar pela via da elaboração. Né? Então,
Nós, psicanalistas dedicados à educação, temos recentemente trabalhado muito, intervido muito, frente a professores, na linha do mal-estar docente, numa perspectiva elaborativa, né? Recentemente temos intervido na formação docente através de grupos de discussão de casos de alunos, né? Sobretudo no campo da inclusão, que é um campo que costuma gerar bastante mal-estar docente, já que trouxe para a escola um público com o qual a escola não estava habituada a trabalhar, né? A política de educação inclusiva é uma política recente, data aí da década de 90, né? Portanto, temos 20 e poucos anos de experiência dentro dessa política, e ela causou na escola, basicamente, uma modificação importante, que é a mudança do público, né? Crianças que até esse período, né, década de 90, eram público alvo das escolas ditas especiais, né, migraram para a escola regular, e o regime de educação especial passou a funcionar de modo transversal, né? Quer dizer, em vez de ser restrito a instituições que se ocupam especificamente dessas crianças, ele funciona de modo transversal em todas as instituições regulares do ensino, né? Com isso, os professores começam a reclamar uma formação que acreditam não ter tido na sua formação de base. Quer dizer, eu não aprendi a lidar com crianças que não aprendem, né? Com a geração desse mal-estar, com muita frequência, os pedagogos recorrem ao saber psicanalítico e, por vezes, à intervenção direta do psicanalista nessa formação, né? Então, nós temos feito com muita regularidade intervenções diretas em grupos de discussão de casos, em que os professores trazem o que vai mal, o que manca, e que dispara uma discussão que pretende ir na direção do elaborativo e não do esclarecedor, né? O Freud, que era um autor dito iluminista, né, muito influenciado pelo iluminismo, né, então a base do iluminismo é essa ideia de esclarecer, né, luz, jogar luz, foi pouco a pouco se desviando dessa perspectiva originalmente iluminista, por se dar conta de que tem algo da ordem do saber que não é da ordem do esclarecimento, é da ordem do elaborativo. Por isso, espaços para falar, principalmente o que o psicanalista introduziu na realidade educativa, é espaços para falar. Então, em vez do psicanalista comparecer aí como alguém que fala sobre a criança, ele comparece aí como alguém que abre um espaço para que os educadores falem sobre a criança. E a partir disso ele intervém na direção disso que tende a ficar oculto, tende a ficar recalcado e que é profundamente influenciador do resultado final na criança. Em educação inclusiva tem uma particularidade importante quando a gente pensa neste novo público que chegou à escola. O termo educação inclusiva é abrangente demais, é bom, é útil que a gente faça uma certa distinção dentro dele, porque dependendo do sujeito que está em jogo aí na inclusão, isso vai evocar no educador processos completamente distintos. Por exemplo, quando se trata de deficiências sensoriais, o cego ou o surdo, por exemplo, né? Ou quando se trata de deficiências físicas, alguém que tem dificuldade de mobilidade, a inclusão ou a educação inclusiva parece ir mais pelos eixos do que a gente chama de acessibilidade, né? Se trata de pensar como a escola pode criar os meios de acessibilidade. O caso do cadeirante é emblemático, né? Porque a acessibilidade é arquitetônica. Uma vez resolvido o problema da acessibilidade arquitetônica, não tem nada mais que a escola precisa fazer para que esse aluno esteja incluído. Idem com os surdos, né? Como a política recente sobre a surdez é a presença de um intérprete de Libras na sala de aula, isso garante a acessibilidade do aluno surdo à escola regular, né? Idem com os cegos, né?
há uma série de revoluções tecnológicas que criaram instrumentos importantes para que o cego possa ter acesso às informações no mesmo padrão que o vidente. Então, o assunto da inclusão nesses casos se resolve por medidas práticas. Agora, quando entramos no terreno do mental, a história é diferente, né? Porque a questão não é mais de acessibilidade. A questão é de transformação do vínculo de aprendizagem. E não é por acaso que os professores consagraram o termo inclusão na escola. Quer dizer, quando aparece na boca do professor, tem um aluno incluído, raramente é alguém cego, surdo ou cadeirante. É alguém com alguma questão mental, né? Nesse sentido, então, se a gente faz essa divisão e começa a pensar que o grande ponto, calo no sapato aí da inclusão são as crianças com questões mentais, né? A gente entra num território muito específico em relação ao qual a psicanálise tem muito a esclarecer, né? Sobretudo pela via daquilo que em psicanálise nós chamamos de estranhamento, né? O que mais incomoda. E veja como não passa pela questão da informação ou do domínio pedagógico do caso, né? O que mais dificulta o trabalho com essas crianças é que elas ameaçam a identidade do professor, ou seja, aquilo no que ele se reconhece como professor. Que, digamos, a gente se reconhece como professor se o outro minimamente corresponde como aluno. Por exemplo, sabe pegar um papel ou um lápis, para ficarmos no nível mínimo, né? Sabe pegar um papel e um lápis e sabe que um lápis é para rabiscar o papel. Depois disso, o que vai se rabiscar aí, se isso vai virar escrita, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas os alunos ditos de inclusão normalmente não chegam na escola com esse nível mínimo. Por exemplo, são alunos que entram na sala e ficam se balançando, são alunos que entram na sala e não conseguem ficar na sala, são alunos que entram na sala e agridem os colegas sem uma razão aparente, são alunos que entram na sala e que não falam, né? Face a essa realidade do aluno, o professor tende a sentir sua identidade ameaçada, né? Quer dizer, quando me formei professor, não achava que fazia parte das minhas funções, por exemplo, limpar as fezes de um aluno. De repente ele se vê às voltas com isso porque o aluno fez isso dentro da sala, né? Então, tem todo um trabalho com isso que é da ordem do estranhamento, que me leva a me despersonalizar, que é um trabalho fundamental na questão da inclusão, se a gente quer, de fato, fazer uma inclusão e não recorrer ao que a gente tem chamado de uma pseudo-inclusão ou uma exclusão intramuros, que é o fazer a criança se matricular, mas não inseri-la verdadeiramente na escola, né? Seria uma inclusão de fachada, né? Que foi o mais comum, tem sido o mais comum, embora pouco a pouco a gente tenha tentado lidar com esse enfrentamento do estrangeiro, que essa criança representa um estrangeirismo à escola, né? Que é importante que a escola comece a lidar, né? O Freud trabalhou muito sobre essa ideia do estrangeiro, né, como algo ameaçador, que ameaça aquilo que me unifica, que me dá unicidade, né? Todo mundo que teve uma experiência de choque cultural já viu isso em maior ou menor grau, né? Quer dizer, de estar num mundo onde os hábitos são totalmente distintos. Distintos ao ponto de eu não me reconhecer em nada neles, né? Isso é gerador de angústia. Então, os professores diante dessas crianças que não respondem ao ato educativo, né, ou que respondem ao seu modo particular, de um tal modo que o professor não se reconhece nele, criam essa angústia do estrangeiro, né? Então, um dos grandes trabalhos que a psicanálise tem feito nesse terreno e no plano elaborativo, é ajudar o professor a estranhando menos essa criança, né?
Como? Via constituição de um sujeito. Né? Quer dizer, é preciso que naqueles traços que o aluno expressa e que o professor não reconhece nada, que ele lentamente comece a reconhecer algo da ordem da produção de algo e não da disfunção de algo. Né? Porque face à angústia, o primeiro recurso que os professores tentam fazer na educação inclusiva é o recurso ao diagnóstico. Face à angústia, a primeira pergunta que o professor tem é: o que ele tem? Diz para mim o que ele tem. Como se isso fosse imediatamente dizer como eu devo me relacionar com ele. Mas é claro que a resposta nominativa, né, quer dizer, ele tem autismo ou ele tem um transtorno do tipo X, não resolve o problema, embora sirva no primeiro momento para desangustiar o professor. E desangustiado, ele pode se soltar um pouco mais e conseguir escutar o que essa criança traz. Mas não é operativo esse tipo de conhecimento, né? O diagnóstico. Mas a gente entende por que o professor recorre ao diagnóstico. E tenta criar um nome para esse estrangeiro para saber como se relacionar. Né? Que nome eu dou para minimamente encaixá-lo num quadro de referências que eu tenho, a partir do qual eu possa dar um passo. Senão não sei que passo dar. Né? Então é muito comum quando a gente escuta os professores e a demanda é falem sobre os casos, que eles consigam falar 2 ou 3 frases apenas. Né? Porque esses alunos provocam muito uma espécie de não saber, que é, em geral, angustiante. Porque eu não sei que passos dar. Né? Então, depois do pedido pelo diagnóstico, o mais comum é que os professores peçam profissionais auxiliares. Né? Que é, de novo, alguém que possa me ajudar a compor. No melhor dos casos, porque o mais comum, que não é o melhor dos casos, é que a gente veja que essa convocação é para que esse profissional entre e substitua o trabalho do professor. Quer dizer, então você vem, se ocupa desse aluno na sala enquanto eu dou aula para os outros. Né? O que o próprio termo incluído revela paradoxalmente, né? Porque se o professor diz eu tenho um aluno incluído, é porque esse aluno já está excluído. Né? Porque ele só usa o incluído para este aluno. Né? Ele não diz os outros 35 estão incluídos, o aluno que está incluído é esse que eu, de modo discursivo, excluo. Né? Então, o trabalho do psicanalista na via elaborativa do professor é evitar que, por razões de angústia, ele exclua, como é próprio ao nosso movimento em relação a todo estrangeiro. Né? Nosso movimento em relação a todo estrangeiro é xenofóbico. Né? Em relação ao aluno que a gente não compreende, é xenofóbico também. Portanto, isso tem a ver com algo que é da ordem da elaboração e não da ordem do conhecimento. Não é saber mais na linha da centopeia, né, que eu vou dominar isso, mas eu preciso de um espaço de elaboração para que eu possa abrir escuta para o que essa criança traz. Então ela nasce como sujeito para esse professor. Né? Porque sabemos que quando isso está rompido, né, quando essa dialética intersubjetiva está rompida, né, você recorre a práticas burocratizantes da relação. Né? Você tende a criar meios, e por várias vezes a gente ouviu depoimentos dos professores dizendo: eu encontrei um jeito de lidar com ele, eu deixo ele fazer o que quer. Né? Quer dizer, como ele fica a aula inteira olhando para o ventilador que gira, e isso não perturba a sala, eu deixo ele fazer o que quer. Né? Diferente de, por exemplo, professores que vieram fazer essa elaboração tiveram saídas criativas em relação a isso. Por exemplo, uma professora, estou dando esse exemplo da criança fixada no ventilador que gira, uma professora que já tinha passado bastante tempo congelada nessa posição de deixar, digamos, a criança olhando para o ventilador, num belo dia tem a ideia de propor para a sala toda
a atividade da construção de cataventos. Né? E aí essa criança que até então tinha passado o tempo todo olhando para o ventilador, né, se interessa pelo catavento como uma espécie de similar do ventilador, que gira, mas aceita entrar na tarefa de confecção do catavento, né, o que criou uma abertura para essa criança ser realmente incluída como sujeito. Né? Não é um fato simples, tampouco fácil, mas a via possível de trabalho é a abertura que vem quando a gente ultrapassa a angústia desse estranhamento. Porque, frente à angústia desse estranhamento, a relação será burocratizada para tentar escapar da angústia e resolver de modo pragmático o problema. Durante um tempo na história da psicanálise, e a psicanálise ficou com uma má fama por causa de uma observação de um psicanalista em particular, Bruno Bettelheim, acerca do autismo, e que era uma hipótese etiológica de que o autismo teria a ver com mães geladeira, com mães, digamos, que se esfriam, e que por serem frias, não são responsivas a seus filhos, e os seus filhos vão, então, desenvolvendo uma espécie de autorreferência. Né? Quer dizer, isso custou muito caro aos psicanalistas, porque colocar isso como hipótese causal do autismo é um problema e um erro. Mas não está fora de questão que, mas não como causa, mas como consequência, a produção de mães geladeira. Né? O que quer dizer isso? Face a uma criança que não responde, eu vou me esfriando. Então não é porque eu sou fria que a criança não responde. Né? Mas face a uma criança que não responde, eu vou desistindo. Né? Então, eventualmente pode haver mães geladeiras consequência de uma criança não respondente. Né? No campo educacional, no campo da escola, a mesma coisa. Se um professor começa, né, no primeiro momento ele pode até estar entusiasmado com a possibilidade de trabalhar com aquele aluno. À medida que começa a ser não respondente, sem que ele controle, ele vai esvaziando, se esfriando. Né? E a relação tende ao burocrático, ao formal. Né? Há necessidade de um trabalho específico de recuperação da dialética dessa relação. Nisso os psicanalistas têm um papel interessante por terem a ferramenta para isso, por conhecerem que isso introduz vícios importantes na relação, problemáticos, que vão culminar com um resultado muito ruim, né? E porque tocam nesse campo do elaborativo. Quer dizer, quando esta professora pôde sentir que esse aluno não se interessava apenas pelo ventilador, mas que podia deslocar o seu interesse para outra coisa que gira, né? Essa criança mais para frente começou a se interessar pelos ponteiros do relógio. Né? Então, daquilo que gira, aquilo que gira, pode-se chegar a entusiasmar uma criança e, correspondentemente, o professor que se ocupa dela. Porque, claro que os professores torcem e gostam quando seus alunos progridem. Eles veem nisso um resultado do seu trabalho. Né? Então, há um campo fértil de intervenção aí na relação dos professores com essas crianças que costumam ser não respondentes ao ato educativo. Né? Quando você intervém aí e essa criança renasce para o professor de algum modo, o entusiasma, né? Aquilo que era estrangeiro na visada negativa se torna estrangeiro na visada positiva, porque a gente também gosta do estrangeiro. A gente quer ir conhecer lugares diferentes, né? Desde que não nos aparentem uma coisa muito ameaçadora. Então, desconstruir a ideia de ameaça, né? Desconstruir aquilo que a gente tem chamado do risco da monstrificação, né? De eu estar diante de um aluno que eu sinto como monstruoso, que me amedronta, né? Desconstruída essa monstrificação, surge a possibilidade de ver como sujeito.
Isso certamente não vem por cursos, isso certamente não vem por leituras. Isso vem pela possibilidade de espaços de escuta, que é uma via concreta por onde o psicanalista tem introduzido o trabalho no campo educacional.